Transformando obstáculos em oportunidades, descubra como a FIA transformou a vida de jovens como Yasmin. Eu sou Leandro Carvalho e esse é o podcast da Fundação para Infância e Adolescência, o Confia. Hoje, em nossos estúdios, temos Yasmin Pereira, ex-aluna do PTPA, ex-estagiária do PGE. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada. O que a FIA representa para você? Olha, hoje em dia, desde sempre, a FIA, ela, para mim, foi uma porta para muitas oportunidades no ramo da nossa juventude mesmo, sabe? Ela nos dá muitas oportunidades em relação a muitas coisas em muitas áreas também. Vem comigo, vem para mais. O Confia está no ar. Yasmin, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Nós falamos aqui no início o que a FIA representa para você. Como ela transformou sua vida? Olha, eu desde pequenininha eu sempre tive essa vontade de aproveitar muitas coisas na minha vida, porque foi muito de criação. Minha mãe também sempre reforçou muito isso na gente. Quando eu entrei na FIA, quando eu conheci, foi através de uma amiga, que ela também estava fazendo, e na hora que abriu a próxima turma eu já entrei. E a partir dali foi que eu comecei a mudar toda a minha visão, por conta que eu tinha uma visão muito infantil com relação a muita coisa de escolhas e as coisas que eu queria fazer. E desde o início de todas as matérias, eles faziam aulas com a gente de como se comportar em uma entrevista de emprego. Que legal. Isso, eles simularam, né, uma entrevista. Muito legal. Preparando para o mercado de trabalho. Preparando mesmo. E eles sempre fizeram questão de reforçar muito essa parte da gente. E foi daí que eu comecei a encarar, digamos, com mais serenidade, sabe, o assunto. E comecei a me desenvolver muito bem. Em qual das unidades da FIA você fez o PTPA? Eu fiz na do Leblon, na época. Na do Leblon? Isso. Mais próxima da sua residência? Era mais próximo, era mais perto. Eu acho que agora tem uma outra nova, que já abriram outras. E como você foi recebida lá pelos professores, pelos funcionários? Muito bem. Eles sempre trataram todo mundo muito bem. Era com muito cuidado, sabe? Eu lembro que o professor ele ficava na porta até todo mundo chegar. Quando todo mundo chegava é que ele entrava, assim, mesmo que a aula já tivesse começado. E você tem algum professor assim especial que você tem aquele carinho? Olha, eu lembro de um de música, que ele que fez. Ele que também falou muito comigo sobre o tablado, que foi o primeiro teatro que eu fiz. Ele tinha amigos no tablado. Uma atriz? Ele tinha amigos no tablado. E ele sempre foi muito carinhoso com a gente. E ele ensinava música, eu aprendi a tocar pandeiro. Foi muito legal, foi muito importante pra mim. Música, teatro, acabam refletindo como sonhos dos jovens. É um dos seus sonhos, artes cênicas? Desde criancinha eu sempre gostei muito do teatro, muito. É muito mais sobre como eu me sinto quando eu tô em cena, sabe? Que eu posso ser qualquer pessoa. E você pode se transformar ambientes. E verdade. Alegrar pessoas. Sim. É muito bom porque a gente consegue transmitir através do nosso olhar como talvez aquela pessoa está se sentindo, sabe? A gente tem aquela oportunidade de ser. E eu adoro essa sensação. Algum gênero favorito? Comédia, drama? Com certeza, comédia romântica. Comédia romântica. Alguma atriz favorita? Olha, Ou ator, né? Eu fiz a Fernanda Torres em algumas cenas no espetáculo que eu fiz no final do ano passado. Fernanda Torres, a atriz consagrada, né? Sim. Uma atriz consagrada, laureada. Agora, qual a importância do PTPA para a sua vida? O PTPA, para mim, ele é um projeto que ele foi tão bem feito e bem pensado, sabe? Com relação a transformar a vida dos jovens mesmo. E eles focam nas áreas que realmente tem que focar, que são os jovens de periferia, que são os que têm um pouco menos de acesso à questão das possibilidades do mundo. Nos são apresentadas milhares de oportunidades. Isso é tão bom. Jovens com necessidades reais. Sim, de fato. Você não vê... Até porque tem todo um processo que você tem que passar e tal. E tem muita gente que não tem essa paciência. E geralmente quem tem essa vontade, tá lá. Então junta muitos jovens que têm o mesmo objetivo. E tem muitas parcerias no PTPA com órgãos públicos, né? Sim. Você conseguiu aproveitar alguma delas? Olha, eles têm parceria, né, com outros órgãos.
E foi quando eu fui chamada para PGE. PGE? Sim. Nossa, e como é que foi tua experiência lá na PGE? Para falar da PGE, eu encho os meus olhos. Porque eu digo com toda certeza que foi Deus que colocou a PGE na minha vida. Foi o melhor estágio que eu poderia ter, com a melhor equipe que eu poderia ter. E bem preparada pela PTPA. Muito, muito bem preparada. Eles sempre levaram muito em conta a questão de levar a sério atrasos e de como a gente devia se comportar no ambiente de trabalho. Era sempre uma coisa muito treinadinha e explicando não só por que a gente tinha que fazer isso, mas o quanto era importante a gente ter aquela postura. Qual era a sua função exatamente no estágio lá na PGE? Então, inicialmente, eu fui para o setor de TI, né? Foi onde eu passei a maior parte do tempo. Eu entrei assim que eu fiz 15 anos e aí eu fiquei foi 1 ano e meio na TI. Eu atendia ligações, abria chamados e encaminhava ligações de muitos procuradores diretamente para os técnicos. E os técnicos também me davam muita oportunidade para aprender a fazer. Então, hoje em dia, tem muita coisa assim básica de computador e informática que eu aprendi com eles. E assim como a maioria dos jovens que gostam da tecnologia da informação, né? Você se sente antenado ao mundo moderno? Sim. Hoje em dia, eu trabalho diretamente com tecnologia, né? No ramo de informática e tal. E apesar de estar sempre muito antenada, sempre tem muita coisa nova pra gente aprender. O mundo se transforma, né? O mundo continua em transformação. Você hoje está no setor privado? Isso. Hoje em dia eu trabalho no setor de a gerência de condomínios. Gerência de condomínios. E você vê como uma oportunidade gerada no PTPA te encaminhou na sua vida, né? É verdade. Na gerência de condomínios hoje, feliz, atuante, né? E o que representa hoje para você esse trabalho? O trabalho de agora é uma nova fase para mim, porque eu lido com outros ambientes, outras pessoas, né? E abriu portas também para sempre para uma evolução contínua, sabe? Como pessoa mesmo. E antes disso tudo, antes da FIA, antes do PTPA, como é que era a sua rotina, suas responsabilidades? A vida era molinha, né? Era escola. Eu fazia basquete não, vôlei na praia. Nossa, eu joguei vôlei. Joguei vôlei na infância. Participei do Bradesco. Cheguei a treinar no Flamengo, mesmo não torcendo pro Flamengo, né? Mas, aliás, qual você torce para... Sou flamenguista. É, flamenguista, tá vendo? Fez basquete, fez vôlei. Agora, essa responsabilidade hoje da Yasmin, empreendedora, né? Uma pessoa que está no mercado de trabalho, ela se construiu ao longo do tempo. Sim. Né? E o PTPA, nisso tudo, teve papel preponderante, né? Ele foi o principal fator, porque quando eu consegui o estágio na PGE, lá a gente teve diversas aulas e muitas palestras. Uma delas a gente teve aulas diretamente na faculdade, e foi na UERJ. E aos poucos, quando a gente vai trabalhando com esse tipo de coisa, lidando com pessoas diferentes a cada dia, a gente vai mudando a nossa perspectiva e também a nossa postura. E foi aí que eu fui moldando muito a minha personalidade e as minhas escolhas de acordo com o ambiente em que eu vivia. Então, eu sou muito grata tanto ao PTPA por ter me dado a oportunidade de pegar esse estágio, quanto da PGE de ter me inspirado a ser quem eu sou hoje. E assim, tinham vários jovens com você, né? Sim. E o que você mais destaca nesse aprendizado no PTPA? Olha, como lidar com jovens da mesma idade da gente, não é fácil, né? No ambiente de trabalho não é fácil. O que eu mais tenho de destaque é o quanto eles reforçavam o respeito. Não só eu, que sou funcionária, você que está acima de mim, quanto o respeito do próprio colega de trabalho mesmo, sabe? A gente aprendeu a trabalhar em equipe. E isso foi ótimo. E quando você termina o PTPA e vai para uma vaga na PGE, como é que foi a sua reação a isso? Eu chorei tanto, porque o PTPA pelo menos na época, eu não sei como está sendo hoje,
eram muitas crianças e as vagas elas apareciam sucessivamente, né? Ia aparecendo aos poucos. Então, quando eu finalizei o meu estágio, o PTPA, na verdade, em dezembro de 2023. Minto, foi dezembro de 2022. Sim. Em fevereiro de 2023 eu já fui chamada. Eu já fui chamada para fazer uma entrevista. E eu fiquei desacreditada, sabe? Porque na hora que a gente entrou, a gente teve entrevista com o Hélio, que ele é o diretor, ele é o responsável por todos os FIAs. E ele muito simpático, sabe? E aí eu fui com a minha mãe, a gente ficou lá, e sabe aquela sensação de isso é bom demais para ser verdade? Imagina a felicidade da família, né? Minha mãe, ela ficou radiante. Aquela sensação de, isso é bom demais para ser verdade, não deve ser tudo isso. Era tudo isso e muito mais. O ano inteiro. E assim, a PGE te abriu outros caminhos, né? Sim. Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 setores lá. Foi um na TI, né? Que era no setor de informática. E eu tive como também trabalhar no setor de recursos humanos, na PG7. Foi lá que eu também fiz outras amizades que eu carrego até hoje para a vida. Uma das minhas melhores amigas foi que eu conheci na PG7. E eu também tive a oportunidade de trabalhar diretamente com uma procuradora, que ela gostou muito da minha participação nas aulas de direito constitucional. E foi a pessoa que mais me influenciou a querer seguir a carreira que eu quero seguir hoje, que eu quero fazer direito. Olha, você que está assistindo ao nosso podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, essa é uma história das tantas que já passamos aqui, inspiradora, real, né? Você pode deixar o seu like, curtir, compartilhar, participar com a gente nos comentários, que certamente nós vamos passar para a Yasmin. Assim, com a abertura da PGE, você começou a ter um novo horizonte, né? Que te levou à iniciativa privada. Sim. Aí a pergunta que fica, você é uma jovem, antenada, ligada ao mundo moderno, quais são os seus planos para o presente e para o futuro? Meus planos, agora, recentemente, eu estou focando na faculdade, né? Tô focando em entrar na faculdade. Tô fazendo cursinho para conseguir, né, o CCIERJ. As artes cênicas continuam em pauta. Continuam, mas eu acho que agora elas estão um pouquinho de cantinho, sabe? Sim. Por ser uma profissão que ela requer muitos desafios. E eu desenvolvi um amor tão grande pela área do direito que agora eu deixei o sonho de coração um pouquinho de lado e tô focando no direito. Quer se transformar numa advogada, não doutora? Eu gostei muito da sensação e eles me apresentaram o direito de uma outra visão que eu tinha. A gente conheceu todas as áreas. Trabalhista, enfim, todas as áreas do direito. Eu achava que era só uma. A gente chegou até a aula com um juiz. Olha que legal. Dá para notar que você é uma jovem ávida por conhecimento, que quer mais, quer progredir, né? E esse pontapé inicial, lá do PTPA, passando pela PGE, se levando à iniciativa privada na gerência de condomínios, né? Pode levar um caminho de uma futura doutora, né? Com certeza, se Deus quiser. E assim, a gente vê como o PTPA oferece oportunidades e abre os caminhos, né, Yasmin? Sim, muito. Eu acho que quando a gente jovem recebe uma oportunidade assim, por mais que na hora não pareça, sabe? Uma coisa que, vai me dar futuro. Aulas de português, aulas de matemática, aulas de música. Eu nunca imaginaria que eu me desenvolvendo bem nessas aulas que, apesar da hora, pareciam tão, sabe? Tão, como que eu posso explicar? Não tolas, mas será que vai chegar? Será que isso vai me levar a algum lugar mesmo? Eu nunca imaginaria que ia me levar para onde eu estou hoje. É um programa que prepara o jovem para o mercado de trabalho. Sim. E mostra o mundo como ele é. É verdade. Abre as portas, né? Eles mostram de fato a realidade, mas de um jeito muito mais cuidadoso com a gente. Porque eles deixam sempre claro, tanto que assim que eu entrei na PGE, não só a equipe da PGE, quanto a equipe da FIA também, sempre me deu muito suporte. De tipo, se caso algo acontecer, entre em contato com a gente. A gente também tinha suporte de psicólogo, né? A gente teve 2 psicólogos. E também tinha uma responsável pelas nossas notas na escola. Quanto tempo de estágio você fez? Eu fiz 2. Eu fiz 1 ano e 11 meses.
né? 2 anos. Aqui no Rio, em qual bairro, no caso? Era no centro. No centro Era do no Rio? centro do Rio. Onde é a Procuradoria do Estado mesmo. Até aumenta uma vivência, você transporte, Exatamente. conhecimento de novas pessoas. Sim, no meu primeiro estágio, minha primeira fase foi que eu fui na PG7, né? O segundo setor que eu fui, eu convivia com pessoas que só aprenderam a de fato andar pelo Rio, a se desenvolver por conta do estágio. E olha, isso, se vocês souberem como ajuda a gente a passar um perrengue na rua, saber para onde ir, isso é muito bom. Entender realmente como funciona a vida, né? Sair da fase da adolescência para a fase do jovem adulto, né? Sim. Do profissional se iniciando no mercado de trabalho, né? Sim. Aí a pergunta que fica, pós-estágio, como é que foi a sua vida? Como é que você se sentiu? Preparada para o mercado ainda? Naquela incerteza, olha, como é que vai ser o próximo trabalho? Ou confiante? Um pouquinho dos dois. Porque a gente sai com uma bolsa cheia de oportunidades e cheia de confiança que eu desenvolvi durante todo o meu estágio, né? Eles sempre reforçaram muito a nossa capacidade em tudo. Só que, ao mesmo tempo, é aquela sensação de sair do ninho. A gente está saindo de um lugar que a gente era tão bem recebido, de um lugar que era acolhimento, sempre, né? De um acolhimento para o mundo. Apesar deles não abandonarem a gente, até hoje a equipe do PGE fala comigo, eu não saí do grupo. E lá você trabalhou com jovens também, né? Sim, eu trabalhei diretamente com outros jovens e a gente se sente confiante, mas não dá para deixar de lado o medo. Você lidou com jovens no PTPA, no PGE, e que conselhos você daria para o jovem que está nos assistindo nesse momento? Olha, Com relação ao programa de trabalho protegido do adolescente da PTPA. agarra todo tipo de oportunidade que tiver para vocês. Porque vocês podem pensar que por agora, isso não vai ser útil na minha vida, mas vai por mim, vai. E vai muito. Independente da sua experiência. Se ela estiver sendo boa ou não estiver sendo muito boa, isso sempre vai servir de aprendizado para você. Então, por mínima oportunidade que seja, se você está tendo essa oportunidade, porque tem muitos jovens que também não têm, agarra ela, sem pensar 2 vezes. Assim, você falou que fez artes cênicas, né? Sim. Com um sonho de criança, talvez, né? E você hoje nutre o sonho de estar numa faculdade de Direito, né? São 2 situações Diferentes, distintas, né? mas que acabam se fundindo no sonho de uma jovem, né? Sim. Fala um pouquinho mais de você, da Yasmin, de onde veio, para onde quer ir. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, mas eu fui criada no interior do Ceará. Interior do Ceará. Numa cidadezinha chamada Catunda. Eu fui criada pelos meus avós e eu sempre tive muito contato com a minha mãe, mas eu fui criada pelos meus avós. Mas com 13 anos eu vim morar aqui no Rio. E aí com 13 foi que eu conheci o mundo, assim, de verdade. Porque é uma cidadezinha do interior do Ceará, poucos habitantes, todo mundo se conhece. Realidade completamente diferente Completamente da diferente. metrópole, que é o Rio de Janeiro. Só que eu sempre tive... Minha mãe, ela sempre reforçou essa ideia de... Olha, você tem que focar nas coisas certas. Então, eu comecei, desde o início, eu já comecei em 2020 mesmo. Eu comecei num projeto de dança. Foi daí que do projeto de dança, do mesmo lugar eu conheci o teatro. Porque na mesma sala que eu fazia dança, tinha uma aula de teatro. Entrei, que era o grupo do Vozes. Que legal. E fiz teatro. Lá que eu consegui perceber o quanto eu adoro fazer isso. O quanto é muito importante pra mim. É uma sensação única. Tem horas que parece que não sou eu e que eu consigo deixar todos os meus problemas de lado. E aí eu continuei, me desenvolvi, fui. Quando eu percebi que, assim, poxa, não tô mais conseguindo conciliar teatro com escola e etc., por conta que eu estava estudando um pouco longe. Deixei o teatro de lado, fui pra escola e aí conheci o PTPA. Aí foi uma correria, porque eu comecei a vender bolo no PTPA. Olha que legal. Eu vendia bolo. A diretora sempre... Já empreendedora durante esse período. Porque eu queria queria conseguir comprar algumas coisas pra mim. Com o meu próprio dinheiro, né? Nunca me faltou nada em casa. Mas eu sempre quis ter minha própria individualidade. E aí, mesmo que pouquinho, eu comecei a vender bolo. A diretora, na época,
E o filho da diretora, eles compravam muito os meus bolos. Isso no PTPA, no Leblon. Sua alegria era imensa com isso. Eles encomendavam e eles gostavam, eu me sentia super feliz. Eu lembro até hoje, o filho da diretora era o Tomás. Era você mesmo que fazia o bolo? Eu mesma. Minha mãe me ajudava a montar, mas eu que fazia tudo. E ela ajudava também comprando os materiais, né? Minha mãe, ela foi uma peça-chave nisso. Sempre a mãe. Sempre mamãe. E aí, hoje em dia, depois que eu entrei na PGE, eu não fiz mais os bolos, mas eu tenho um monte de certificado de todos os cursos que eles davam. E aí eu fui agarrando, como eu falei, eu fui agarrando tudo de oportunidades que tinha. E foi quem me fez ser hoje. Porque apareceu essa oportunidade nessa empresa de gerência de condomínios como secretária. E por conta da minha comunicação, por conta de um currículo bom, por conta da fluência, de saber conversar e lidar com pessoas, né, com um temperamento um pouco mais difícil na questão de atendimento, foi que me fez estar no lugar que eu estou hoje. Eu estou trabalhando numa equipe muito boa, num lugar muito bom. E assim, reforçando essa questão das artes cênicas, muitas pessoas colocam assim no faz de conta, né? Uhum. Mas requer estudos. Sim, a artes cênicas, ela é bem... A gente pensa que é fácil estar num teatro, mas a gente estuda vocal, a gente estuda postura, olhar, tom da voz. A gente tem que mudar o pensamento para fazer uma voz específica. Então, assim, não é fácil, não. E assim, depois disso tudo, você chegou na iniciativa privada. Uhum. Que desafios você acha que ainda vai ter pela frente, além do estudo, do direito, da faculdade que você quer cursar, além desse sonho que você tem? Que desafios você... Olha, eu vou encontrar pela frente muita coisa diferente, eu quero progredir. Você mora sozinha, né? E assim, de certa forma, tem a responsabilidade inerente a cuidados de casa e tudo mais. A Yasmin, de tantos sonhos, a jovem que começou vinda do interior do Ceará para cá, chegando no Rio de Janeiro, essa metrópole grande, o sonho assim de se tornar uma advogada, de constituir família. Qual o sonho que a Yasmin tem hoje? Me pegou um pouquinho. São tantos. Eu acho que os desafios que eu sei que eu vou enfrentar futuramente são principalmente com relação à minha própria confiança. Porque mesmo muito nova, eu já passei por muita coisa. E eu consegui... Ok, Yasmin, vamos colocar na cabeça no lugar que a gente tem que resolver isso aqui. Né? Muito perrenguezinho, não só morando em casa, como em ambiente de trabalho também. Coisas que não são muito fáceis. Acho que como maior desafio que eu preciso, que eu sei que eu vou passar, mas que eu tenho que ter cabeça, é agir fazer o que tem que ser feito, sabe? Que é um pouco mais difícil. Agir de cabeça erguida e focar na minha confiança, em quem eu realmente sou. E o meu maior sonho agora é conseguir estabelecer a minha vida direitinho e voltar para a faculdade. De tudo que você cursou no PTPA, qual parte você acha que foi mais fundamental para o que você vive hoje? Qual matéria? Tem alguma matéria específica? Algum aprendizado específico? Com certeza, de todos os cursos que a gente fez, eu tenho muito amor por todos os professores, mas a de português e redação. Eu tive aulas maravilhosas com a Iana. Ela até hoje dá aula na PGE. E ele me ajudou muito na escrita, a falar, a me comunicar bem. E notas no Enem também. Ela é redatora do Enem e ela nos dá muitas dicas boas. Então, com toda certeza, é o curso que eu vou levar para a minha vida. E com todo o carinho do mundo e aprendizado também vai ser o de português e redação. E você, nesse momento, consegue conciliar o trabalho com estudo para tentar a faculdade? Consigo sim. Com a ajuda dela também. Depois que eu saí, eu ainda continuei tendo aulas com ela. E hoje em dia é que eu não tô tendo mais, mas sempre que eu preciso de um help, eu falo, Iana, me ajuda. E ela tá sempre lá pra mim. Olha, Yasmin, que você consiga todo o sucesso do mundo. A gente, quando vê histórias inspiradoras como a sua, se emociona, porque mostram que os programas
que a Fundação para a Infância e Adolescência, junto com seus parceiros, tem atingido sucesso, mas eu quero que você deixe, olhando ali para aquela câmera, a sua mensagem para esses jovens que estão hoje buscando oportunidades no mercado de trabalho e que estão nos assistindo. Eles podem mais? Olha, eu sei que no período em que agora provavelmente vocês estão tentando entrar no ramo de trabalho, pode parecer tudo muito difícil. Mas se vocês ouvirem quem está tentando ajudar vocês, e no ambiente em que vocês estão, como eu falei, agarrando as oportunidades, vocês vão ver que tudo na vida é possível. Tudo, 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 tudo. A gente só precisa acreditar no que a gente está fazendo. Pode parecer ladainha ou que todo mundo fala a mesma coisa, mas, gente, escuta. É verdade. A gente precisa acreditar na gente, porque a gente pode muito mais do que a gente imagina. E é muito importante que a gente acredite em nós mesmos, porque se não for a gente, ninguém acredita. Então, acreditem no potencial de vocês e não desistam em hipótese nenhuma. Porque o mundo é fácil, mas parado a gente não chega em lugar nenhum. Olha que história inspiradora, emocionante. E aqui a gente encerra mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Eu sou Leandro Carvalho e te espero para muito mais nos próximos episódios.